verdade, acho que ele que deveria me apresentar aqui, mais do que conhecido aqui. É uma experiência enorme na medicina, atuação extensa na medicina pública, na medicina privada, um histórico de vida pública também, na política, na gestão da medicina, da saúde pública. Enfim, é realmente muita coisa que nós temos para ouvir dele aqui. Sem dúvida, vai ser pouco tempo de tanta história que o doutor Amilcar deve ter aí para contar para a gente. É isso aí. Bom dia, doutor Amilcar. Fala aí, dá uma palavra para o pessoal aí. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Vamos tentar, nesse breve espaço de tempo, trazer algumas informações sobre a nossa atuação aqui em Angra. É isso aí. Doutor Amilcar, a gente tem feito essas entrevistas aqui para divulgar o cartão Facilicard, que é um cartão de benefícios. O senhor tem sido um grande parceiro, inclusive, nessa atuação aí do cartão. A gente tem muitos clientes que vão lá, fazem a consulta com o senhor, e aí a gente quer divulgar o trabalho de todos esses parceiros aqui para os ouvintes da Costa Azul, o pessoal que são cada vez maior o número de usuários do Facilicard. E eu primeiramente queria divulgar aí, para que todos saibam que a clínica do Dr. Amilcar, a clínica Poli Angra, é mais um ponto de atendimento, mais uma possibilidade para que possam ser atendidos por um médico que você vê com bastante experiência e com uns valores mais acessíveis. Então, doutor Amilcar, eu queria primeiro, como a gente tem feito uma série de entrevistas com outros médicos também, outros parceiros, queria que o senhor começasse contando para a gente um pouco da sua história, né? A sua história pessoal, vamos dizer assim, que não tem jeito. Todos nós ficamos muito curiosos para saber a sua história desde de novo, se o senhor é daqui de Angra, e até a sua formação acadêmica, as especialidades. Tem como o senhor tentar resumir aí essa história que a gente está bem curioso para saber? Matheus, essa história realmente é muito longa, né? Eu sou angrense, o sonho do meu pai era juiz de direito aqui na cidade. O sonho dele, na realidade, era ser médico. Isso acabou sendo transferido para mim. Eu abracei a profissão de medicina, comecei aqui na Santa Casa de Misericórdia em 1977. Eu já atuava aqui na Santa Casa. Me formei em 1981 e a partir daí eu já desenvolvi na Santa Casa atividades na clínica médica e na clínica cirúrgica. Aquela época era uma época em que nós tínhamos poucos profissionais, poucas especialidades, e nós tínhamos que fazer um pouquinho de tudo. Inclusive, em determinado momento, eu tive que me tornar obstetra por falta desse profissional aqui na cidade. E de lá para cá, nós também ingressamos no quadro do Estado como tisopneumologista, fazia atendimento da parte da tuberculose no antigo posto de saúde de Lauro Travassos e também na urgência do pronto-socorro municipal. Não precisa dizer para você que, como não tinha um número grande de especialistas, nós tínhamos que desenvolver atividades em cardiologia, em neurologia, em clínica médica, em cirurgia, enfim, praticamente todas as especialidades onde nós éramos responsáveis pelas enfermarias de clínica médica, onde tínhamos em torno de 70 leitos sob nossa responsabilidade, 35 de homem, 35 de mulher. E de lá para cá, entendendo, nós desenvolvemos nossa atividade até 1993 na Santa Casa. De 93 em diante eu passei a desenvolver atividade a nível de consultório. Também vale lembrar que temos também um vínculo com a Prefeitura Municipal,
talvez hoje eu seja o médico mais antigo da prefeitura, ainda em atividade, trabalhando lá na regulação. Então, a minha vida profissional hoje se resume na parte da manhã, atendimento no consultório, e na parte da tarde, atendimento na regulação da prefeitura. Realmente muitos anos, muita história aí para resumir. Então, Amilcar, conta para a gente do período de formação acadêmica do senhor, onde o senhor se formou, e eu sei que você tem várias especializações, né? Tu como cirurgião, você chegou a fazer, na época, especializações, pós-graduação, residência médica, como é que foi isso aí? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Valença. Depois eu acabei ingressando no Hospital de Ipanema, que é o hospital referência de cirurgia do INSS, onde completei a minha formação de internato e especialização. E mais adiante, mais recentemente, também fiz uma especialização em medicina do trabalho, especialidade que a gente hoje divide com a parte assistencial. Eu praticamente hoje 50% eu atendo a parte assistencial de praticamente todas as especialidades, e a medicina do trabalho, que foi uma outra especialização mais recente. Entendi, doutor. Então, Amilcar, eu sei que o senhor tem a clínica Poliangra, né? Inclusive é a referência aí para os clientes que queiram usar aí o Facilicard para procurar o senhor. Se eu não me engano, é na rua Honório Lima, né? Não estava lembrando o nome da rua, eu sei a localização dela ali, mas é o nome da rua. Então, ali perto ali do prédio da Unimed, né? Que tem o Centro Cuidar, tem ali naquela última rua, ali no final da Coronel Carvalho, né? Que a gente chega ali e consegue chegar na clínica do senhor. E eu sei que o senhor, além da medicina, né, tem também essa visão empresarial, empreendedora, que está sempre tentando inovar. Já estive visitando junto com o senhor vários empreendimentos que o senhor fez, começou a fazer. E queria que o senhor contasse um pouco desse lado empreendedor, da clínica Poliangra, que, né, já teve também outras especialidades, exames e tudo. Como é que foi esse histórico aí, desde, parece que 1993, que o senhor começou a atuar no consultório privado, até os dias de hoje, essa sua vida na medicina privada? Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Meu pai ele faleceu com 58 anos. E eu, casado, já com 2 filhas, né? Eu tinha que batalhar, correr atrás, né? E dentro desse contexto, eu consegui ainda encontrar um tempo dentro da especialidade médica, né, para poder pegar e desenvolver aí outros empreendimentos, né? Nós conseguimos aí, dentro desse contexto, construir uma vida sólida, quer dizer, com construções que nós acabamos fazendo, que culminou, por último, né, ajudando os meus 3 filhos a construir uma clínica lá na Japuíba, na qual hoje se encontra trazendo atendimentos à população de Angra. Muito bom, Breno. Vamos passar um pouco então para a sua história, Amilcar, na vida pública. Então, são muitas áreas, né, Breno? Então, estou na medicina por tantos e tantos anos. Como empreendedor, construiu vários prédios, edificações, tem a clínica Poliangra, mas tem uma trajetória bem longa e na vida pública, como vereador, como político, e também como secretário de saúde, né, Amilcar? Conta um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória ali. Primeiro, eu queria que você contasse como secretário de saúde, como é que foram? Tiveram casos emblemáticos que o senhor teve que lidar ali e se relacionar para tentar resolver os problemas do município? Bom, eu, em primeiro lugar, nunca me considerei um político na essência da palavra, né?
eu ingressei na política no primeiro momento para poder ajudar o meu primo que vinha como candidato a prefeito naquela ocasião e que precisava fazer nominata para poder conseguir legenda para poder se eleger. Então, a minha entrada na política se deveu mais ao apelo do meu primo para que eu pudesse pegar também, compor na chapa, na ocasião, como vereador, e sem muita pretensão, eu acabei tendo aí 6 mandatos de vereador. Eu, durante esse período, desses mandatos de vereador, a gente procurou sempre fazer um trabalho visando benefício aí para a nossa comunidade. Nós sabemos e a população também tem conhecimento que numa Câmara de 17 vereadores, você é uma voz, mas que muitas vezes você não consegue ser a maioria, porque a política ela tem uma série de nuances, né, que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos. De qualquer maneira, como secretário de saúde, nós, eu fui secretário de saúde 2 vezes, né? Na primeira ocasião, nós enfrentamos aqui uma epidemia de dengue, talvez a maior epidemia de dengue aqui do município, e tivemos a satisfação de, nesse período, montar um trabalho dentro da secretaria que deu cobertura, atendendo a toda a população. A minha grande satisfação é que no período em que eu fui secretário de saúde, na epidemia de dengue, nós não tivemos nenhuma morte no município, naquela ocasião. Posteriormente, quando eu saí da secretaria, parece que houve uns 2 casos, mas a gente procurou estar sempre alerta e atento para poder dar à população condições de poder vencer, entendendo, os problemas da epidemia da dengue. Muito bem, pessoal, a gente tem que fazer o break de 2 minutinhos. A gente está conversando aqui com o Dr. Amilcar Jordão, também com o Dr. Matheus Villanova. Você pode participar mandando a sua mensagem no 981574848. A Leoni fala aqui, médico do coração, obrigado por tudo. A Leoni Campos manda aqui, o Dr. Amilcar, um médico maravilhoso. Mensagem aqui da Leoni. Vamos lá, vamos para o break rapidinho, a gente já volta com mais informação. Rapidinho, 2 minutinhos. A gente vai correr pro break e volta já. Vou pegar uma aguinha ali para vocês, pessoal. Hoje não teve nem água aí. É difícil a gente concatenar tanta informação. Eu fui presidente da Câmara 2 vezes, fui secretário de saúde também 2 vezes, eu fui diretor clínico da Santa Casa, período de 91, tá? Fui presidente do Conselho de Arte Pública aqui da BAN. A gente tem aí uma série de coisas que aconteceram durante aí. Vamos falar disso. Falar alguns casos. Também tem algum caso legal que o senhor queira falar? Assim, o senhor pegou na época da Santa Casa, quer falar da parte médica, alguma coisa assim? Tentar direcionar um pouco para isso daí. O que a gente pode pegar? Lá na Santa Casa, na vivência clínica, nós tivemos uma função de fatos, né? Quer dizer, a gente traduzir tudo isso, entendendo, numa entrevista difícil. É uma vida inteira, né? Mas queria até perguntar sobre o antes e depois, assim, né, da medicina em Angra, né? Que ele pegou bem dos anos 80 pra cá. Uma boa. Me ajuda aí, Breno. Eu entrei, na verdade, em 77, e eu me formei em 81. Mas de 77 a 81, eu trabalhava como estagiário. Não, e como é que era fazer medicina em 77, 81 aqui numa cidade pequena? Transformou uma cidade. Não, era na época assim, ó, toda idade média da cidade. A cidade tinha, sei lá, 20 mil habitantes, 30 mil aqui no centro, né? Menos.
O pessoal ia lá de madrugada, lá, Como era no quadro cirúrgico lá do hospital, a maternidade não tinha um dia que eu não tivesse que sair para poder fazer cesariana, para poder estar realmente participando lá do atendimento dos pacientes. E a urgência mesmo, no meu tempo, a medicina era um pouco diferente do que é hoje. Porque na minha época eu era responsável pela clínica. Clínica médica. Clínica médica, a responsabilidade da clínica médica era minha. Então qualquer intercorrência da clínica médica, eu é que tinha que atender. Eu não tinha, na realidade, outra pessoa para poder dividir isso comigo naquela ocasião. Imagina, também não tinha essa quantidade de médicos. Se o paciente passasse mal, a gente é que tinha que ir lá para poder... Vamos lá, então. Beleza. Mais funcional, mais intensidade, mais resultado. Bora seguir construindo qualidade de vida na Academia Epitor. Uma equipe que sabe o que faz, na Eneco sabe o que traz. Tem gosto, tem força, tem muita vibração, tem qualidade de coração. Costa Azul, 6h46, bom dia! Estamos de volta no Endorfina de Verão, sem frouxura. É isso aí, meus amigos, voltamos aqui com o Dr. Matheus Villanova e também com o Dr. Amilcar Jordão. É uma honra receber o Dr. Amilcar. Eu vou deixar aqui as próximas perguntas com o Dr. Matheus. Vamos lá, Breno, vamos voltar aqui. O Amilcar tem muita história para contar. Estava aqui no intervalo já adiantando para a gente algumas coisas aqui. Amilcar, eu queria ouvir de você. A gente estava conversando aqui agora mesmo sobre a diferença da medicina, da evolução dessa medicina. Né? Você falou que começou como estagiário lá em 77 e vem atuando nessa transformação toda ao longo desses anos. A gente sabe que a evolução científica, inclusive de gestão, e o crescimento da cidade fizeram muitas diferenças. Eu sou uma pessoa que assim, eu fico fascinado com essas histórias antigas da medicina, porque realmente os médicos de antigamente tinham que fazer tudo, né? Então, como você falou, você era cirurgião, era chamado para fazer parto. Conta um pouco pra gente, você estava contando aqui pra gente no intervalo, como que era antigamente, o pessoal te chamava muito, e ao longo dos anos, como é que isso foi mudando? A medicina de início de carreira, uma medicina totalmente diferente do que a gente vê hoje. Na Santa Casa, nós tínhamos uma prestação de serviços em que não tínhamos vinculação com a Santa Casa. A nossa vinculação era com o INSS. Naquela época existia o chamado Código 9. O Código 9 era em que o médico ele era vinculado ao INSS e ele fazia a prestação de serviço dentro da Santa Casa e ele recebia pela prestação que ele fazia. Então nós tínhamos um sistema lá em que nós tínhamos uma responsabilidade pela clínica, ou seja, o hospital era muito fechado. Na realidade, você tinha já os médicos determinados para cada clínica. Então, era responsável pela clínica médica. E sendo responsável pela clínica médica, a minha obrigação é de prestar assistência 24 horas à clínica, de segunda a segunda. Então, todo paciente que internava na Santa Casa, nos leitos femininos e masculinos, nós tínhamos a responsabilidade da assistência integral. Então, nós íamos normalmente por volta de 7 horas da manhã, fazíamos as visitações, mas ficávamos de sobreaviso e íamos atender a toda hora do dia dentro da necessidade. Se eu tivesse algum paciente que tivesse alguma intercorrência, eu era prontamente
comunicado e eu me deslocava para poder pegar e assistir o paciente. Isso, dentro do contexto, é muito bom para o paciente. Por quê? Porque você tem continuidade no acompanhamento. Nós costumamos dizer que a medicina ela é muito dinâmica, né? Um quadro, por exemplo, de um paciente que chega com uma dor abdominal na parte da manhã, ele pode não ser elucidado de uma maneira imediata, mas no decorrer da evolução, você vai ter condições de poder ter outros sinais que vai dirigir a você uma condição de poder fazer o diagnóstico correto, o tratamento e resolver o problema. Então isso pode ser exemplificado, por exemplo, um paciente que chega com um quadro, por exemplo, de uma dor abdominal e que no primeiro momento você acha que seja apenas um problema de uma cólica intestinal. E no decorrer do desenvolvimento dos sintomas, na observação da evolução do paciente, você constata, por exemplo, que é uma apendicite, que é uma pancreatite, que é uma colicistite, enfim, você consegue fazer o diagnóstico preciso com a evolução do paciente e com isso tratá-lo de uma maneira mais satisfatória. Nós, hoje, depois que nós saímos da Santa Casa em 1993, o sistema mudou, ou seja, acabou o Código 7, houve, então, efetivação dos profissionais médicos, foram contratados e já ir tendendo sem uma obrigação de dar assistência 24 horas. A obrigação que ele tinha é de atuar como diarista, em que ia na parte da manhã, via o paciente, ia embora para casa, se houvesse alguma intercorrência no médico da urgência do pronto-socorro que iria avaliar, e a responsabilidade do médico assistente, do diarista, era bem menos ampla, né? Então, nós vemos isso como um fator que muitas vezes deixa passar certas situações que pode vir a trazer, tendo complicações mais adiante, né? Por exemplo, como o diarista, a obrigação dele era de atender de segunda a sexta-feira, não iria sábado, domingo, né? E muitas vezes também não tinha obrigação de atender nos feriados. Então, um paciente que chegasse lá no hospital com um quadro clínico numa sexta-feira à tarde, ele seria internado pelo médico do pronto-socorro. O médico diarista não viria o paciente na sexta, no sábado, no domingo, se tivesse feriado na segunda-feira, também não atenderia. Enfim, ele só iria ver realmente o paciente 5 dias depois. E nesse meio período, esse paciente passaria atendendo por 4 médicos diferentes até chegar no médico que realmente deveria assumir o paciente. E isso acaba trazendo alguns transtornos, né? Quando você tem uma rotina, né, de ser responsável pela enfermaria e ter informação de toda e qualquer intercorrência que houver com o paciente, você tem a oportunidade de, nesse meio período, identificar determinados agravos, né, e você fazer o diagnóstico e corrigir possíveis tratamentos que deixassem de ser realizados. Eu vou citar só um exemplo, tá? Eu tive uma ocasião, um paciente que ele era um paciente que tinha um problema respiratório, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele era um paciente diabético, e esse paciente eu vinha evoluindo na enfermaria de uma maneira diária. Um determinado dia de internação, talvez 3º ou 4º dia de internação, a filha dele, ela entra na parte da tarde lá no meu consultório, desesperada, dizendo: doutora Milka, meu pai está morrendo, pelo amor de Deus, o senhor vai até o hospital porque ele está morrendo. E eu não estou entendendo por que ele possa estar realmente dessa maneira, porque eu deixei ele bem antes de sair, entendendo,
lá do hospital. Aí eu saí correndo com ela do meu consultório até a Santa Casa, eu na porta, quando cheguei lá na porta da enfermaria, olhando o paciente, ele realmente já numa situação de respiração, que nós vamos dizer, respiração de Kussmaul, que a pessoa já está mesmo naquela fase final do problema. O médico do pronto-socorro do lado dele olhou para mim e disse para mim, fez um derrame. Aí eu cheguei para a enfermeira que nos acompanhou e disse, olha, pega 2 ampolas de glicose hipertônica 50%, faz na veia dele agora. Resultado, o paciente que estava morrendo, a enfermeira correu, aplicou as 2 ampolas de glicose hipertônica e o paciente, uma hora depois, estava sentado, conversando com a gente, já com o quadro dele estabilizado. Moral da história, o que aconteceu? Esse paciente era um paciente diabético, é um paciente que tomava insulina e eu já acompanhava ele há algum tempo. Então, como eu tinha deixado ele bem antes de sair depois do atendimento, e houve esse agravo, tá? O médico que foi atender, que não tinha tido a oportunidade de conhecer o histórico dele e ter avaliado esse paciente antes, achou que fosse um AVC. E não era. Era um coma hipoglicêmico, com baixa significativa da glicose, que foi revertido porque nós tínhamos o conhecimento, prestávamos esse atendimento de uma maneira normal, entendendo, e diária a esse paciente. Então, é a importância do médico ele poder ter condições de dar sequência ao acompanhamento do quadro do paciente. Fantástica essas histórias do Amilcar, é muito interessante e realmente a gente vê essa perda mesmo na medicina. Se por um lado a gente teve muito ganho tecnológico, científico, no conhecimento, nos estudos, nas especialidades, né? Realmente a gente ganhou muito em algum lado da medicina, mas a perda do acompanhamento, a perda do médico assumir aquele paciente, isso trouxe, sem dúvida, muitos problemas, cada vez mais. Né? Eu falo que o médico, a natureza da profissão médica é de autônomo, só que pelo desenrolar da sociedade, pelas dificuldades hoje, pelo tamanho das cidades que cresceram muito, né? No nosso caso aqui, pela pressão de trabalho, pelas dificuldades de trânsito, de vida, cada vez menos os médicos querem assumir e ficar com esse compromisso mesmo de estar ali acompanhando o mesmo paciente sempre. Esses que ainda o fazem são, sem dúvida, muito diferencial, né, na minha visão, e realmente a gente teve uma perda muito grande nesse sentido. Né? Mas é um prazer, Amilcar, estar aqui com o senhor. A gente está com pouco tempo aí, né, Breno? A gente tem 2 minutinhos. Eu queria, Amilcar, que o senhor falasse um pouco, o senhor estava falando aqui rapidamente. O senhor já teve muitas atuações aí, faz uma listinha aí, que o senhor já foi até presidente do Conselho do Aquidauana, já foi presidente da Câmara. E Breno, peço licença aqui, esse final de semana tem eleição para conselheiro da Aquidauana lá, eu sou candidato, tá? É isso aí, já está fazendo a campanha dele aqui, doutor Amilcar. Doutor Amilcar, conta aí pra gente da sua história, por favor. Matheus, só colaborando ainda com aquela fala que nós tivemos, tá? Naquela época, como nós tínhamos a responsabilidade integral sobre a clínica, atestado de óbito, quando acontecia algum óbito, a responsabilidade era do médico responsável pela clínica. Então você vê uma cidade pequena, onde você, naquela época, né, onde você conhecia todo mundo sabia onde você morava, a responsabilidade que você tinha na realidade se algum paciente viesse a falecer, que você teria que dar, atendendo um atestado de óbito e teria que dar as explicações à família. Né? Posteriormente, isso mudou, porque, como eu disse para você, como muitas vezes um médico assistente ia levar 5, 6 dias para poder iniciar o tratamento, se houvesse algum óbito, quem assinava esse óbito era o plantonista, era um médico que assistiu. Então, isso aí diminuiu muito o compromisso do médico
o paciente, com a relação médico-paciente, médico-família, né? Então, isso é um outro fator que eu coloco também como importante em relação à questão da assistência. Como tem pouco tempo, vou tentar falar de algumas atuações nossas aqui, né? Eu fui médico da Santa Casa, chefe de clínica, fui diretor do Hospital e Maternidade Rodato Vilhena, fui chefe do Serviço de Hidroepidemiologia no Posto de Saúde Lauro Travassos, eu fui presidente da Câmara por 2 gestões, fui vereador por 6 gestões, presidente da Câmara por 2, secretário de Saúde em 2 gestões também. Enfim, tivemos aqui uma oportunidade de poder estar prestando assistência à população da melhor maneira possível. E hoje o consultório também não é um consultório ainda muito procurado. Felizmente, mesmo nos períodos que eu fui vereador ou presidente da Câmara, eu nunca deixei de prestar assistência no meu consultório, tá? E estamos lá à disposição dos conveniados aí da Facilicard. Pessoal, 7 horas a gente já vai se despedindo, mas antes, doutor, deixa só um contato aqui aos nossos ouvintes que querem ter o cartão Facilicard. Quem quiser ter o cartão Facilicard, por favor, no link da bio do nosso Instagram, Facilicard, né, @Facilicard, e também no site facilicard.com.br. É isso aí, pessoal. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos vocês. Aí, foi ótimo esse seu trabalho.